Oi, começando o vlogzinho de hoje, e eu estou muito empolgado para esse em específico, porque é uma TBR que eu já quero fazer há algum tempo, e eu acho que ela vai ser sucesso, pelo menos eu espero. Eu vi a Tamires do Resenhando Sonhos também fazendo esse tipo de vídeo, eu adorei o vídeo dela, também me senti mais motivado ainda a fazer. Vou deixar o link do vídeo dela se vocês quiserem assistir também aqui embaixo, que é basicamente o seguinte, a ideia: pegar livros que eu já amei no passado, que eu dei 5 estrelas, pesquisar eles no Scoob e no Goodreads e ver quais livros o pessoal recomenda como livros similares. Se você gostou desse livro aqui, você também pode gostar muito desse. Normalmente nos dois sites, no Scoob e no Goodreads, eles têm uma seção na página do livro que mostra os livros parecidos. Então eu vou pegar, vou ver se realmente tem as mesmas temáticas, se o livro passa a mesma vibe, se eu tenho elementos similares, né? E se eu vou gostar tanto quanto os meus livros 5 estrelas, tá? Estou aqui com vocês, a gente vai passeando juntos por essas páginas e descobrindo, e a gente vai montando, a gente pega várias opções e seleciona uma TBR para esse vídeo. Então, vamos começar. Eu vou começar pelo Scoob, contra a minha vontade. Aqueles, porque faz muito tempo que eu não uso Scoob, tá? O meu não tá atualizado mais. Se você quer me seguir por lá, você pode, mas assim, eu não tenho atualizado mais com frequência, eu uso mais o Goodreads e o Notion, na verdade. Que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a você fazer do zero um Notion literário, e eu também tenho o meu template, que já tá prontinho para usar. Você consegue controlar a sua estante, suas leituras, os dias que você tá lendo na semana, suas séries, seus projetos, é muito completo. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês também, se vocês quiserem adquirir o meu template, tá bom? Vamos começar então. Eu vou puxar primeiro de um livro que eu já tô com ele na minha cabeça há muito tempo, que é o Queda dos Reinos. Eu tô com muita vontade de ler um livro nesse estilo assim, sabe? Que é uma fantasia jovem, bem levinha, rápida de ler. Aqui eu tô na página de Queda dos Reinos. Se a gente baixar, tem a seção onde pode acessar os livros similares. E aqui a gente tem Trono de Vidro, que eu já li, O Filho do Traidor, que é um lançamento, inclusive tá aqui do lado, ó. Que chegou da editora essa semana. A gente tem Donzela de Aço, eu não conheço essa outra série aqui. Mais pra baixo a gente tem Ascensão do Império, que é o segundo livro de uma série de 3 que só foi lançado os 2 primeiros aqui no Brasil, mas eu tenho ele na minha estante aqui atrás e eu morro de vontade de ler também, do Michael Sullivan, que eu já li livro dele inclusive no passado. Então daqui eu acho que tem potencial O Filho do Traidor, o Ascensão do Império. Eu vou pesquisar e vou colocar na tela aqui qual que é o primeiro livro, que eu não lembro o nome agora. Esses são os 2 que vieram a partir de Queda dos Reinos. Vamos fazer o seguinte, vamos na minha página de favoritos do Scoob e puxar, porque eu não lembro os livros que eu li. Tô assim de memória ultimamente, né? Do que eu tô com vontade de ler no momento, eu desci e tenho nada para ver aqui. Então, vamos ver o que tem de similar. Entendi. Gente, Ring Shout. Não poderia ser mais diferente. Não poderia ser mais o oposto de Nada para Ver Aqui. Quem foi essa pessoa que cadastrou esse livro? O Gay de Família parece muito, mas assim, também muito, mais ou menos. O Não Vamos Entrar em Pânico eu já li, e o Caninos em Família é outro livro do autor, mas eu não queria, tipo assim, similar outro livro do mesmo autor, sabe? Então, Scooby já me irritou. Vamos pro Goodreads. No Goodreads, vamos começar com uma das leituras que tá no top 5 desse ano, que é o Nadando no Escuro. Bom, aqui na página, a gente tem, descendo aqui, tem o Open Water, que é Mar Aberto, se eu não me engano, foi lançado pela Morro Branco. Tenho muito interesse em ler esse livro. E tem também o Cleópatra e Frankenstein, que na verdade, eu tenho interesse, eu tenho esse livro, mas eu morro de medo de ler, porque compararam ele com pessoas normais, e eu não gosto de pessoas normais. Vou colocar esses dois aqui, parecidos com o Nadando no Escuro. Será que é realmente? Não sabemos. Vamos pro Hamnet, então, que também, né, não preciso nem falar nada. Esse, eu cansei vocês de tanto falar desse livro. Nos parecidos com ele, a gente tem o Tom Lake, que eu já li. Não acho muito parecido, não. Tem esse Demon Copperhead, que vai sair pela Morro Branco. Eu não quero ler ele ainda, porque eu quero ler quando sair em português. E tem o Yellow Face, que eu vou colocar isso na lista, porque ele acabou de ser anunciado. Ele vai sair aqui como Impostora. Agora eu vou pegar um... Tem um que eu amei demais, que eu sempre lembro desse livro, assim, com muito carinho. Que é um livro que me marcou mais do que eu achei que marcaria. Tipo assim, quando eu terminei de ler, eu achei muito bom. Mas depois que passou o tempo, eu só fui, tipo assim, cada dia me apaixonando mais e mais e mais por esse livro, que é o Cidade das Garotas. Se tiver alguma coisa, inclusive, dessa temática de teatro, assim, né, eu vou adorar, porque eu amo livros que se passam nesse ambiente de casa de shows, de teatro e tal. E mais uma vez, a gente vê que a Earth Kong tá pagando uma nota pro Goodreads. Porque Yellow Face tá como um livro similar, que leitores também gostaram, né? Esse Pineapple Street, ele tem em português, é numa rua no Brooklyn. E mais uma vez o Demon Copperhead. Será que esses livros têm muita chance de serem favoritos também? Porque eles estão, tipo, em todos os meus livros favoritos. Mais um voto aí pra Impostora, né? Eu não vou colocar o Pineapple Street, porque eu não tô muito afim de ler ele agora. Obviamente, a gente não poderia deixar o Cidade nas Nuvens de Fora, que foi um dos meus favoritos aí de muitos anos atrás, mas que continua sendo um dos queridinhos da minha vida. Mais uma vez, aqui embaixo, descendo, tem o Demon
Demon Copperhead. Eu acho que eu preciso ler esse livro urgentemente, né? Na verdade, aqui, todos esses eu quero ler. Todos eles estão na minha TBR. O Sea of Tranquility, o Estrada Lincoln e o... Esqueci como foi esse livro. Pacto do Rio, se eu não me engano. Esse Covenant of Water. Ai, eu tô vendo mais pra frente aqui que tem mais 3, na verdade, que eu quero muito ler. De novo, Yellowface. Eu não aguento mais esse livro na minha frente. Tem A Sentença, que é esse livro quadriculadinho. Ele ficou aqui no Brasil como A Sentença. E o Marriage Portrait, obviamente, ele é da mesma autora do Hamnet. Eu acho que eu não vou botar ele na lista, não. Vou colocar A Sentença e mais um voto pra Impostora, né? Pra Yellowface. Vamos pra Pop War. Uma fantasia, tipo assim, uma fantasia épica, sistema de magia legal, complexa, não necessariamente densa, mas assim, um pouquinho mais parrudinha, né? Gostaria de sugestões similares. E aqui eu tô vendo 2 livros que eu já li, que é O Vilão e O Fúria Vermelha. Esses 2 primeiros eu tenho eles também, e eu quero muito ler, que é Uma Janela Sombria. E esse do Study in Drowning também acabou de sair pela editora Record em português. Eu vou colocar esse aqui, da Janela Sombria, nas opções, então. Agora indo completamente pro outro lado, ficção científica. Vou pegando o Caso Ishiguro, que também eu quero muito ler uma coisa assim, igual Claro e o Sol. Ele é misturado, né, essa parte de robô, só que com um drama de família, lá. Pra mim é a mistura perfeita. Eu amo demais esse livro. Dei 5 estrelas, inclusive. Descendo aqui, tem mais uma vez o Demon Copperhead. E A Polícia da Memória. Esse é um livro que tá na minha TBR há muito tempo. Eles regaçaram com a capa desse livro aqui no Brasil. Ela é tão linda lá fora. E aqui veio uma coisa horrível. Eu vou colocar ele, hein? Na minha listinha. Agora um mais recente, eu vou pesquisar o Magia das Marés, que inclusive eu mencionei no meu vídeo de melhores e piores aí do primeiro semestre, que foi um livro que não saiu da minha cabeça. Eu tô muito apaixonado assim por essa coisa fantasia meio farofinha, só que ao mesmo tempo muito bem construída, sabe? Deixa eu ver, tem muitas opções também, mas tem o Starling House, que é um livro que tá super bombado lá fora. Ele foi do Clube da Reese, ele também ganhou o Goodreads Award de alguma coisa. E tem esse Heartless Hunter que saiu por alguém. Acabou de sair esse livro também em português, mas eu vou colocar o Starling House. Esse é o que eu mais quero ler dessa listinha aqui. Será que já tá bom? Vou pesquisar mais um. Deixa eu pensar, um livro que eu curti. O Conto para Ser Tempo. Ele já não foi 5 estrelas, ele foi 4 estrelas, mas eu também tenho memórias muito boas dele, e ele me lembra um pouquinho a estrutura, assim, a mesma densidade, só que com inocência do Amanhã, 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 aquele livro lá. E eu adoro livros assim. A gente tem aqui o Superstars da Cadeia, que eu odiei. Tem esse livro do gato, que eu tenho, mas acho que inclusive eu tirei da estante, botei na pilha do sebo, que eu acho que eu não vou ler. E tem, veja bem aqui, nossa, dei muita sorte agora, porque esse terceiro livro, que é o Castelo no Espelho, da menininha com a máscara, ele é um livro que eu vou ter que ler pro Catarse esse mês. Foi um livro que o pessoal votou e sugeriu pra eu ler no mês de junho, julho. Então, essas são as opções, vou deixar aqui na tela pra vocês, dos livros que eu selecionei aqui na nossa breve pesquisa. Eu acho que eu vou começar o primeiro livro, Filho do Traidor. Eu vou ler porque ele é um livro de fantasia que eu acho, inclusive aqui do meu lado, acho que ele vai ser uma leitura super rapidinha. Pelo que eu folhei aqui, tem cara de ser tipo livro que eu vou ler em um dia, sabe? Então eu vou colocar ele. Roubo de Espadas, eu não sei se eu vou começar. Essa série, os livros são grandes. Eu não sei se eu vou começar lá agora, porque eu tô com muita série pendente. Mar Aberto, quero ler, porque ele é curtinho, inclusive. Então Mar Aberto, podemos confirmar. O Cleópatra e Frankenstein, sigo com medo. Vou fingir que ele não tá aqui. O Impostora, vamos ter que ler, né? Porque tava em todos, basicamente. Sea of Tranquility, eu tenho esse livro aqui também. Ele é assim, ó, 15 páginas. Então vamos botar ele. Faz volume no vídeo, né? Estrada Lincoln. Ai, Jesus, eu quero muito, será? Eu acho que essa linha, na verdade, eu botei aqui, tipo, eles são livros que eu quero ler, mas não quero ler agora. Estrada Lincoln, A Sentença e Uma Janela Sombria. Mas o Polícia da Memória, esse sim, com certeza eu quero ler. Já tem 5 livros, né? Acho que tá bom. E o do Castelo eu vou ter que ler de qualquer jeito, então o do Castelo também. Então aí, fechamos esses 6 livros, tá bom. Depois a gente revisita esses outros aqui que eu coloquei, se pá, a gente lê também num futuro próximo, tá bom? Mas fica aí, então, essa é a minha TBR desse vídeo. Vamos começar as leituras e vou contando pra vocês o que rola. Bom dia a todos, estamos aí começando mais uma semaninha, hoje é segunda-feira, e de ontem pra hoje eu já terminei o primeiro livro, que é O Filho do Traidor, de Pedro Urvi. Esse é um livro de um autor espanhol, é um livro de fantasia, é o primeiro de uma série, e é uma série de livros infanto-juvenil, onde a gente vai acompanhar esse rapaz que tá ali na faixa dos 15, 16 anos, ele chama Lasgo, ele vive num vilarejo muito pequeno, com um cara ali que trata ele super mal, inclusive, e ele tá vivendo com esse cara porque o pai dele foi acusado de ser traidor do reino. O pai dele
ele era um guardião do próprio rei e ele supostamente matou esse rei. Só que o Lasgo acredita que o pai dele é inocente e ele eventualmente ele é convidado pra entrar justamente nesse programa, pra ir pra esse acampamento, treinar pra ser um guardião também. E ele vai aproveitar essa oportunidade pra provar que o pai é inocente, pra tipo limpar o nome do pai assim. Só que obviamente chegando lá vai acontecer um pouco de perseguição, né? Vai ter um pouquinho mais de dificuldade das pessoas confiarem nele. Ele vai ter que dar mais duro do que as outras pessoas ali nos treinamentos, vai receber bastante olhar torto, né? Enfim, coisas vão rolar, também tem um pouquinho de magia envolvido. Esse é um livro extremamente rápido de ler. Comparando ele, eu diria que tá no nível ali de Percy Jackson, de Eragon, de As Aventuras do Caça-Feitiço, que são todos livros de fantasia infanto-juvenil também, que ao meu ver, apesar de serem feitas para um público menor, são livros que podem entreter qualquer idade, assim, sabe? Foi isso que eu senti nessa leitura. Eu curti bastante o quadro de personagens. Eu acho que o Lasgo, ele é o típico protagonista de fantasia, então ele tem essas características de ser essa pessoa corajosa, muito leal, né, super determinado e tal, mas o que mais foi memorável pra mim foram as relações desse livro, então essas amizades que ele vai fazendo ao longo do livro ali no acampamento, a formação do grupo dele, né, aos poucos, assim, eu fiquei super lendo com um sorrisinho. É muito essa coisa de found family, então, de pessoas que, apesar deles ficarem se bicando o tempo todo, apesar de eles passarem parte do livro, um tá irritado com o outro por motivos X e Y ali, eles vão aos poucos se tornando uma família e isso é muito legal. O Egil, não sei como pronuncia, é um dos companheiros dele ali, ele é tipo típico também, pessoa que lê muito, é a pessoa que tem as respostas, é tipo a Hermione assim do livro. O que eu adoro, né? E o Gerd também, eu tô impressionado que eu lembro o nome dos personagens na começo de conversa. Ele já é tipo aquele rapaz grandão, assim, brutamante, só que tipo, com um coração muito fofo, com um coração muito bonito. Em relação à aventura, eu fiquei surpreso, assim, que ele sempre tem alguma coisa rolando, inclusive o livro ele já abre com uma cena, assim, de batalha, dele brigando com outras pessoas. E as apostas nesse livro são meio que grandinhas, assim, tipo, a sensação de urgência, né, a sensação de que ele precisa fazer certas coisas ali. Eu gosto muito dessa vibe que ele tem, então, de vai passar parte da história ali no acampamento, esse ambiente escolar, entre aspas, onde ele vai aprender, tipo, treinar a ser um guerreiro melhor, né, aprender várias habilidades ali, desenvolver essas habilidades. Eu gosto muito dessa coisa de aulas e eu queria, inclusive, que o livro tivesse mais, mas eu entendo também que pela faixa etária dele é mais interessante talvez focar em outras coisas do que ficar só nas aulas. Eu, como leitor de fantasia muito auludo, eu adoro, né? Então, espero que nos próximos livros, inclusive, tenha mais disso, porque sempre pra mim é uma delícia ler. O sistema de magia também, ele é bem simples, tá? E eu vejo ele super sendo como um livro pra recomendar pras pessoas que querem entrar em sistemas de magia um pouco mais complexos, em universos mais complexos, porque ele é uma ótima porta de entrada. Se você não lê fantasia com frequência, se você tem interesse, se você quer eventualmente ali chegar num Brandon Sanderson da vida, que tem altos sistemas de magia com 1 milhão de regras, assim. Aqui ele traz, assim, introduções super legais também. É quase como um realismo mágico, se pá, e eu consigo super me ver recomendando, mais uma vez, para pessoas que me perguntam por onde começar em fantasia, como que eu faço, se eu não sou muito leitor do gênero. Aqui, ó. No geral, foi super gostosinho. Ele deixa diversas coisas abertas para os próximos livros, tá? Tem, obviamente, né, começo de uma série. Ele fecha de um jeito que, né, você não fica morrendo no chão, se arrastando, mas ele deixa coisas abertas para os próximos. É um ótimo livro desses de limpar o paladar mental, para você descansar a sua cabeça. Acho que se tivesse alguma coisa, assim, pra apontar que eu não curti ou que me incomodou, na verdade não teve muita coisa não, tá? Foi uma leitura super proveitosa. Talvez o ritmo, no sentido de que o livro, ele cobre ali essa temporada de 1 ano, né, dentro dessa academia, igual tipo o Harry Potter da vida, sabe? E às vezes ele tem uns saltos no tempo, onde se passam, assim, semanas, e até você estranha um pouco, né, porque se passou tanto tempo de uma vez, de um capítulo pro outro, não parece que muita coisa mudou, não parece que houve essa transição de tempo, porque quando chega no capítulo seguinte, é como se fosse o dia seguinte também pros personagens, então não deu muita sensação de que houve essa distância de semanas, por exemplo. Pode dar a sensação de um plot um pouco desigual, né, onde as coisas vão acontecer muito ali pro final, tipo, acontecer um monte de coisa no final do livro, mas assim, procurando pelo em ovo, tá? Juro pra vocês. Super divertido, super recomendo aí, se você quer uma leitura gostosinha, se você curte fantasia assim como eu. Eu li muita fantasia, tá? Já li de tudo, de todos os espectros aí da fantasia, fantasia urbana, fantasia épica, romantasia, né, de tudo, e eu acho que esse aqui é um ótimo complemento pra esse espectro, assim, sendo um livro de fantasia mais jovem, né, mais iniciante e tal. Muito, muito gostosinho mesmo. Fica a recomendação. Inclusive, esse livro, acho que ele era publicado independente lá fora, né, originalmente, né, pelo autor. E ele chegou aqui pro Brasil
com o e-book dele custando R$1,99. Até compartilhei com vocês no Instagram. Talvez ainda esteja. Eu vou deixar o link aqui pra vocês conferem, tá? Mas assim, R$1,99, troco de bala. E é isso, primeira leitura então dessa TBR feita. Vamos seguir que eu estou empolgado. Vamos falar sobre Mar Aberto, que foi uma leitura, eu diria que complicada, porque eu não consegui terminar, gente. Eu acabei abandonando esse livro. Mais ou menos ali na faixa dos 40%, ele não funcionou pra mim. Vou explicar o que aconteceu. Agora é meio-dia e meio. Eu tô com a tarde aí pra conseguir ler o Sea of Tranquility, que também é um livro super curto, que eu acho que eu consigo ler ele inteiro agora na parte da tarde. Então já mata esses dois livros num dia só. Mas o Mar Aberto, o que que acontece? Ele vai contar a história de um casal. São dois jovens negros que se apaixonam ali. Acho que o livro se passa em Londres, se eu não me engano. Eles se conhecem, na verdade, numa festa. A menina é namorada do amigo dele. Então fica esse clima, né? Porque eles se olham assim, eles se apaixonam, eles começam a passar um tempo juntos e vão gostando um pouquinho mais do outro, só que tem toda essa coisa de que ela já namora. E os dois trabalham com o ramo artístico, né? Ele é fotógrafo e ela é dançarina. E a gente vai acompanhar esse romance dos dois. É basicamente isso a sinopse, tá? É um livro bem simples. Ele me passou vibes pessoas normais, que era justamente o que eu tava tentando evitar, não lendo Cleópatra e Frankenstein, né? Acabei que fui pego de surpresa aqui por esse, mas esse nem foi a grande questão pra mim no livro. Vamos primeiro às comparações em relação a Nadando no Escuro, por exemplo, que foi o livro de qual eu peguei essa indicação. Ele é bem vibes mesmo Nadando no Escuro, tá? Ele, inclusive, o Nadando no Escuro tem muita referência ao James Baldwin, e quando eu li, eu falei que eu me lembrei bastante da história do Quarto de Giovanni, e a primeira ou segunda página desse livro, porque eu li no Kindle, né? Ele já cita o Baldwin. Então eu fiquei, tipo, atento, assim. Tem um pouquinho dessa melancolia na narrativa que também me lembrou Nadando no Escuro. Só que aqui ele tem uma vibe muito específica. Esse livro, ele parece um filme indie. Ou aqueles filmes de Oscar, assim, que são mega parados e são só pelas vibes. Eu não sei se isso é muito meu estilo, não. Eu já não curto filme de Oscar, por exemplo, onde é... o conceito, não sei o que, e o filme é chato. Pra mim não funciona essas coisas. É um livro muito poético, tipo, conseguiu ser Mike Carla Madeira. Muita frase bonita, muita coisa embelezando o texto. Só que isso chegou num nível assim tão alto que eu percebi que eu tava lendo palavras e eu não conseguia juntar essas palavras em sentido. Sabe quando você tá só passando os olhos assim pelas páginas e você não consegue absorver aquilo que você tá lendo? Ele tenta deixar esse tom de romance trágico, né? Só que parece que o que ele tava tentando fazer, tipo, essas palavras que ele tava jogando pra dar esses efeitos, batia no meu peito assim e caía, sabe? Não entrava dentro de mim. É um livro que ele vai abordar várias pautas raciais também. Até onde eu li, teve bem mais ou menos, me disseram que lá pro final começa a falar bastante sobre esses assuntos, então não posso opinar muito porque eu não cheguei lá, mas eu não curti os personagens, gente. Eu achei eles muito bidimensionais. Eu achei a menina, na verdade, ela é muito pick-me pra começo de conversa, e ela, eu não sei se vocês já viram uma menina no TikTok e ela imita protagonistas de filme indie, que são aquelas protagonistas meio, ai, olha como eu sou cool, edgy. E foi muito difícil entender a dinâmica desses dois. Quando eles estão juntos, os diálogos são estranhos, são engessados. As coisas que ele vai falando ficam muito vagas. Eles se encontram aqui e ali, eles trocam 5 palavras. Meio que nada acontece nunca assim na história. Tem pouca química e depois eles não estão juntos mais. Esse livro pra mim assim foi um sonho febril. Juro pra vocês. Pode ser que com uma escrita diferente eu teria aproveitado muito essa história, teria gostado mais, mas essa escrita foi, nossa, o completo oposto das coisas que eu gosto. Não quero terminar esse livro, não tenho muito interesse, não fiquei querendo saber o que vai acontecer, não me importei com nada, com ninguém, então vamos seguir para a próxima leitura. Gente do céu! Vocês já sabem, quando eu começo o take com essa expressão, é porque o livro foi hit. Como prometido, consegui terminar no mesmo dia a leitura de Sea of Tranquility, da Emily St. John Mandel, nome grande da preula. Esse livro foi maravilhoso. Eu tava com muito medo, porque eu tentei ler ele uma vez e eu lembro que eu não tinha entendido nada. Mas, tipo assim, eu me esforcei zero a perceber, porque quando eu comecei novamente essa leitura, super tranquila, eu não tinha o que não entender. Eu acho que eu só tava com
preguiça de ler na época mesmo. Esse é um livro curto, é da mesma autora de Estação 11, que já foi publicado aqui pela Intrínseca, que eu li na época e eu não gostei. Só que na época que eu li Estação 11, ele é um livro de distopia, né? Tipo, de fim do mundo, assim. E eu tava muito na minha época das distopias e eu esperava isso. E o livro, na verdade, ele vai trabalhar muito mais as relações interpessoais. Ele volta no tempo, né? Ele vai falar sobre vidas das pessoas ali e não aborda muito, na verdade, o fim do mundo em si. Então eu fiquei muito decepcionado na época, eu não gostei de Estação 11. Só que depois, anos depois, eu comprei o livro novamente e fiquei, tipo, na cabeça assim, eu acho que esse livro tem potencial de hoje em dia, pro Vitor de hoje, que gosta muito dessas coisas, de livro focado em personagens, desenvolvimento de personagem, né? Talvez funcione. Então, eu descobri lendo esse livro que, primeiro, esse é o estilo da autora, e segundo, funciona super pra mim hoje em dia, porque esse aqui foi muito maravilhoso. Esse é um livro de ficção científica com viagem no tempo e a gente vai acompanhar basicamente 4 pontos de vista aqui, né? Ele se passa em períodos do tempo diferente. Então, primeiro a gente tem um senhorzinho lá, um cara que ele tá em 1912, a gente tem uma moça que tá em 2020, aí a gente tem uma autora muito famosa que tá fazendo a turnê do livro dela e, tipo, nessa altura do campeonato, a humanidade já colonizou a Lua e tem várias colônias de pessoas ali, só que ela voltou pra Terra pra fazer turnê do livro dela, e é em 2203. Depois a gente tem mais ou menos na metade do livro ali, um capítulo, uma parte em específico, que é em 2401, que é a parte, assim, o mais recente que a gente chegou ali do presente da história, né, que já tá lá na frente em 2400. Todos esses personagens vão de alguma forma se interligar. Primeiro a gente vai vendo o dia a dia, tipo assim, super mundano da vida deles, tá? Parece que você tá vendo só dia a dia de pessoas muito aleatórias que não significam nada, e a história muda completamente. Ele meio que liga mais ou menos esses pontos de vista, porque é mencionado um efeito, um fenômeno ali que alguns desses personagens passaram, que eles chegaram em lugares específicos e meio que tudo ficou preto, eles ouviram um barulho de violino, um barulho de tipo fumaça assim, um barulho de floresta, e esse fenômeno aconteceu ao longo desses anos com esses personagens em específicos. O que significa isso, sabe? Que loucura é essa? É muito difícil explicar. Esse livro é uma brisa, assim, mas nossa, quando você entende, quando explica, eu fiquei assim, ó, muito chocado. Esse livro tem uma estranheza muito curiosa na forma de contar a história. É um livro que às vezes ele é bem estacato, assim, então tipo são cenas curtas, tem cenas que são de 1,5 página, mas tem cenas que são um parágrafo desse tamanho, tem várias ceninhas assim picotadas, o que pode parecer que vai dar ruim, mas dá muito bom. Aqui, no jeito que ela faz, funciona super bem, e a conexão que ela vai fazendo é muito sutil, então ela solta uma frasezinha, um negocinho que você fica... Conectei essa frasezinha com uma coisa que eu já li ali atrás. Eu não quero contar muita coisa, porque ele é um livro curto. Eu digo pra vocês que vai surpreender. Esse conceito, quando ele vai se fechar por completo, você vai entender tudo que ela quis fazer na história, todos os elementos que ela jogou ali não foram aleatórios, tudo tem propósito. E o livro ele vai entrar em discussões muito legais sobre tecnologia. Parte do livro ali, ele menciona uma pandemia que tá rolando também. E a gente tendo vivido uma, né? Assim, é muito real a forma como ela escreveu. Inclusive, altos gatilhos. Tava falando sobre essa pandemia, mas ele também vai aproveitar isso e falar sobre a obsessão do ser humano pelo pós-apocalíptico. Tem uma hora que ela fala uma frase que eu juro que eu soltei em voz alta assim, nossa! Que é basicamente que o ser humano ele é muito atraído assim por ficção pós-apocalíptica, não porque a gente é viciado em ver desastres, a gente tem prazer em ver desastres, mas que a gente anseia por um universo com menos tecnologia. Eu achei isso muito louco, tipo assim, o ser humano gosta do pós-apocalíptico porque força a gente a voltar para um estado mais primitivo. No contexto da história, quando você lê isso, é muito impactante, porque faz total sentido. O trabalho dela com viagem no tempo é muito bom. Você vai ficar, tipo, calculando para tentar encaixar os pontos, para você criar essa linha do tempo na sua cabeça. Eu fiquei, assim, com muita vontade de ler os arquivos da autora, de pegar o computador dela e ver como ela planejou essa história, como que ela conectou. Porque, assim, eu fiquei com a cabeça completamente explodida. Esse é um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu sei que, assim, devia ter segurado um pouquinho mais para fazer os meus melhores e piores do primeiro semestre. Porque eu juro que esse aqui é muito possível que estaria, tipo assim, primeiro ou segundo lugar. Eu amei demais. Eu dei 4,5 estrelas,
mas eu favoritei. Acho que esse meio ponto é por alguns momentos que realmente, como eu disse pra vocês, parecem bem mundanos, assim, que não acrescentam muito à história, mas é muito pouco a grandiosidade do livro, o livro como um todo é muito mais importante pra mim, por isso o favoritado e por isso um dos melhores livros que eu li esse ano. Que sucesso! Nossa, eu esperava, sinceramente, odiar esse livro. Bom, agora eu vou para Yellowface, que tá aqui na minha frente. Já vai sentando aí, se prepara, porque vem aí o meu TED Talk. Vou até abrir minhas notas aqui, ó, que são muitas, sobre Impostora, da R.F. Kuang. E se eu disser pra vocês que nós tivemos 2 livros de sucesso, um atrás do outro, e os 2, tipo assim, top 3 do ano. Eu sei que eu falo, parece que eu falo isso pra todo livro, né? Ah, esse aqui é o melhor do ano. Mas é que realmente, assim, eu tava até agora, vocês viram o meu sofrimento no primeiro semestre, de encontrar esses livros que eu ficasse completamente apaixonado. Parece que foi eu fazer o vídeo, virou essa chavinha que todo livro que eu tô lendo é o melhor do ano. O que acontece? Li Impostora. E já vou adiantar pra vocês, esse livro foi 5 estrelas, favoritado. Esse aqui, meu livro favorito da R.F. Kuang. Eu tô agora, assim, triplamente mais empolgado pra ele ser lançado. Acho que sai em agosto, se eu não me engano, julho, agosto, não sei. Esse livro vai contar a história da Juniper. Ela é uma autora meio fracassada, digamos aí. Ela teve esse livro que ela lançou, que não recebeu muito a atenção das editoras, não vendeu muito. Ela tá meio, assim, largada no meio editorial, né? E ela tem uma amiga que é uma autora muito famosa, muito, tipo assim, bilionária, e livros vendidos para as grandes editoras, direito de cinema, tipo, uma autora de muito sucesso. Um dia elas estão junto no apartamento ali, conversando, tomando um vinho, comendo um quitute, e essa amiga dela engasga e morre. Tudo bom contigo? E daí ela vê em cima da mesa, assim, o manuscrito do livro novo dessa amiga dela, que não foi publicado ainda. Ela, inclusive, menciona que ninguém leu, que ela tava mantendo segredo sobre esse livro, tipo o Brandon com os projetos secretos, aqueles. E o que ela faz? Antes dela sair do apartamento ali, ela rouba o manuscrito, ela leva com ela as notas que estão ali em cima da mesa também, e ela publica como sendo dela. Só que aí que entra uma grande questão. A amiga dela é chinesa, o livro vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial pelo ponto de vista da China, e vai abordar muito desses temas chineses, só que a autora Juniper, que roubou o livro e publicou como dela, é branca, então vai ter algumas questões ali que ela vai ter que navegar no meio editorial, inclusive questões dos leitores, ela vai ter que se explicar basicamente, e daí pra frente, rolos vão acontecer, porque, né, ela vai ter que, na verdade, toda hora tomar muito cuidado com o que ela faz, o que ela fala, pra ninguém descobrir que ela, na verdade, não escreveu esse livro, que ela roubou esse livro de alguém. E assim, vamos começar dizendo que o alcance da R.F. Kuang é muito absurdo. Primeiro ela escreve uma trilogia de fantasia épica com guerra, depois ela escreve um livro totalmente Tumblr conceitual sobre colonialismo, e depois ela escreve um livro que parece quase aqueles romancinhos de capa fofinha, super levinho, super contemporâneo, super rápido de ler. Eu tô convencido que essa mulher, ela consegue escrever qualquer gênero que ela quiser e de qualquer forma que ela quiser. Ela é muito versátil, ela sempre traz muita pesquisa para os livros dela, e aqui a gente vai acompanhar uma visão, assim, muito insider do meio editorial. Ela vai hablar, ela vai falar nomes de editoras, ela vai falar de coisas que acontecem nos bastidores, de como as pessoas, os autores se sentem ali, que na verdade parece que tá tudo bonito, mas tá todo mundo competindo, né? Tem, enfim, várias discussões que eu não quero entregar porque é muito legal você ir lendo sobre isso. Aqui em específico, então, a gente vai vendo esse trabalho por dentro dessa equipe de marketing, da equipe de relações públicas ali, vendo essa preocupação deles de publicar o livro, como o Twitter vai receber o livro, por exemplo. Eles preocupados, assim, como a gente vai desenvolver a imagem dela, qual vai ser a identidade que a gente vai criar pra justificar tudo isso. Igual a autora fez em Babel, que ela dá tapas na nossa cara com os assuntos que ela trabalhou lá, aqui também ela vai dar tapas na nossa cara em relação a como a comunidade influencia completamente na visão do livro, na visão do autor e no que acontece com a publicação no geral, né? Como a internet tem o poder de alavancar ou destruir completamente um autor ou um livro. E, obviamente, no meio de tudo isso, ela vai colocar essas pautas de xenofobia, de racismo. Vai falar também sobre pessoas escreverem livros com representatividade que não são a realidade daquela pessoa, que não as representa, no caso. Tipo, não é o seu local de fala, você pode ou não pode escrever sobre isso. E a protagonista, gente, maravilhosa. Excelente, completamente maluca da cabeça. Bateu assim a cabeça quando nasceu, não é possível de ser tão psicopata que nessa mulher. Porque assim, a gente tem que estar dentro dessa cabeça dela e você, não que você torce por ela, mas você fica muito intrigado em como ela vai agir, o que ela vai fazer, as mentiras que ela vai contar. Eu fiquei assim, tipo, lendo ela, imaginando eu com um balde de pipoca, assim, ó.
assistindo as fofocas acontecerem. Esse livro é pura fofoca. Ela é muito cocôzenta, ela é muito podre por dentro. E ela só vai piorando, porque ela vai entrando nesse estado de desespero, essa obsessão dela. E ela vai se convencendo, sabe, de que, não, porque o manuscrito que ela pegou tava meio incompleto. Então ela teve que completar algumas coisas, ela editou, ela mudou algumas partes da história e tal, pra tornar meio que dela. Então ela vai se convencendo muito que foi ela que escreveu esse livro. E ela tem muito uma coisa, assim, de inveja das pessoas, só que é uma inveja diferente. É uma inveja de não, tipo, eu quero seu sucesso. É que eu tenho medo de não conseguir ter o mesmo sucesso que você. É muito bizarro, assim. Tem algumas reflexões que ela faz em relação a isso, de você se comparar com outras pessoas ali do meio, de principalmente quando você precisa muito de validação de outras pessoas, como é o trabalho dos autores, né? Os autores querem ser lidos, os autores querem ter resenhas positivas sobre o seu livro, que as pessoas falem do livro dele nas redes sociais. E como criador de conteúdo também, onde, obviamente, eu faço porque eu amo fazer isso, mas também a gente quer ter alcance, a gente quer ser chamado por marcas, a gente quer ser notado pelas pessoas, quer ter público, né, afinal de contas. E todo o sentimento que isso vai criando de competição, de se comparar com o trabalho dos outros, tudo isso ela vai falando de um jeito que eu me senti, assim, ouvido. Me senti representado. Muito doido ver a linha de pensamento, assim, o nível de manipulação que a protagonista vai tendo com as outras pessoas. E daí esse pós-publicação, depois que esse livro já tá na mão, é muito doido também. O escopo que isso vai tornar, né, algumas pessoas eventualmente vão sim suspeitar de que ela não escreveu esse livro. Nossa, é um rolo, assim, é um desespero completo. Obviamente, o tempo inteiro, medo, culpa, ela vai se sentir culpada e ela vai tentar esconder essa culpa lá no fundo pra fingir que tá tudo bem. Eu amei, foi muito bom. Assim, uma coisa que eu não curti nesse livro, o final eu não curti 100%. Eu achei que ele poderia ter sido melhor. Quase chegando ali no final, e eu já tava convencido de que esse livro era 5 estrelas favoritado. Nada iria mudar a minha opinião. Se o final fosse muito ruim, a jornada do livro e as coisas que ele fala e a forma como ela constrói essa história, pra mim já tinha valido totalmente a pena, pra mim já tinha sido incrível. Então, quando chegou e o final realmente foi mais ou menos, eu não me importei muito. Eu achei uma sequência ali no final um pouquinho vilanesca, assim. Eu achei um final que caberia mais pra um thriller, pra um suspense, do que pra esse livro aqui. Ele é basicamente isso, eu acho. Um final de thriller num livro contemporâneo. Não bateu muito, sabe? E já bota esse livro na wishlist, ele já tá disponível na Amazon pra vocês fazerem a pré-venda ou já preparar pra comprar um dia quando baixar o preço. Mas Impostora vai sair pela Intrínseca. Nossa, que maravilhoso. Leiam esse livro, é muito, muito bom. Isso foi ontem, tá? Aí hoje eu vou me debruçar em A Polícia da Memória. Estou com medo desse livro, porque eu realmente não sei o que esperar. Eu volto aí no final da tarde, se Deus quiser, se tudo der certo, se eu conseguir concentrar, não ficar me distraindo, no final da tarde eu volto pra contar pra vocês o que rolou com essa leitura. Eu oficialmente não aguento mais ler uma palavra, mas em contrapartida, eu tô muito cansado. Eu terminei A Polícia da Memória e agora vai faltar um livro só que eu acho que eu não vou ler durante esse final de semana. Eu vou tentar ler na próxima segunda, com o vídeo tendo que sair na quarta-feira. O quanto isso pode dar errado? Não sabemos. Eu estou muito conflitado com esse livro. É um livro que eu gostei, mas ao mesmo tempo não. Esse livro vai se passar numa ilha. As pessoas que moram ali, elas estão sob o controle e o domínio da Polícia da Memória, que é basicamente nessa divisão ali do governo, onde eles decidem do dia pra noite que algo não vai existir, seja um objeto, uma pessoa, uma lembrança, alguma coisa assim. Então, sei lá, se hoje eles decidirem que não existe mais café, no dia seguinte você vai acordar com uma sensação muito estranha de que algo foi tirado de você, algo desapareceu, você vai ter um pouquinho assim, saber mais ou menos o que, mas ao longo do tempo você vai esquecendo. E daí, tipo assim, se eles decidem que algo tem que desaparecer, no dia seguinte todo mundo tem que dar um fim nisso. Tem um momento em específico ali na história que eles decidem que as rosas não vão existir mais. Então, todo mundo que tem rosa no jardim, lojas que vendem flores e todo tipo de rosa eles jogam no rio. Esse rio leva as flores embora e nunca mais é visto uma rosa e as pessoas se esquecem, assim. Então, é isso, basicamente. É uma sociedade distópica, bem George Orwell, assim, bem 1984. E a narrativa, na verdade, ela é bem diferente do que eu tava esperando. Eu tava esperando algo, confesso que eu achei que ia ser difícil, mas é bem gostosa, tá bem fluida de ler. Aqui, no caso, ela vai esconder o editor dela, porque a nossa protagonista, ela é uma escritora. Várias partes do livro ali a gente vai ler o manuscrito dela, tá? Tem esses trechos do manuscrito. E, eventualmente, ele vai começar a ser procurado, porque ele não se esquece das coisas, ele lembra. Assim como a mãe da protagonista também, que ela conta pra gente, que a mãe, por mais
vez que o governo e a polícia da memória tentassem, ela não esquecia das coisas. Então ele vai se esconder no porão ali da protagonista. Então tem um pouquinho dessa vibe também, sabe, de perigo, de não deixar ninguém descobrir que ele tá ali. Só que eu cheguei mais ou menos em 30% e eu ainda não soube dizer pra onde a história tava indo, qual que era o propósito desse livro. E daí que é o grande X, assim, da questão, porque esse livro, ele é bem parado e ele não tem muito uma trama. Foi um livro que começou super intrigante pra mim e ele foi morrendo aos poucos. Um ritmo bem devagar, quase parando. A gente vai acompanhar o dia a dia da protagonista sobrevivendo nessa sociedade. Algumas mudanças, alguns acontecimentos aqui e acolá, mas nada muito gigantesco também. É um livro muito vibes, assim. É um livro muito pelo conceito e pela mensagem que ele quer trazer. Fica bem forte ali pro final. Essas partes que a gente tem trechos do que a protagonista tá escrevendo, achei muito chato, confesso que toda vez que aparecia eu ficava, ai não, eu odeio me sentir assim, sabe? Também não espere altos desenvolvimentos sobre os bastidores disso. Não, o livro não é sobre isso, sobre desvendar o governo e se juntar aos rebeldes e descobrir por que ou como eles fazem isso da memória. Isso não vai ter explicação. Essa não é a intenção da autora nesse livro, tá? Não vai falar pra onde vão essas pessoas que são desaparecidas e levadas pelo governo. E ele termina, inclusive, de uma forma super maluca, super abstrata. Eu percebi muito, assim, que tudo que eu li, esse livro inteiro foi uma grande metáfora, uma grande analogia. E ele tem, assim, essa sensação no final, bem metamorfose do Kafka, sabe? Só que versão alongada. E aí justamente o problema, porque eu acho que esse livro poderia ser encurtado. Se ele fosse metade do tamanho, eu acho que daria pra ter contado a história perfeitamente. Ficaria um pouquinho mais agradável, menos arrastado. Eu acho que eu teria aproveitado mais. Mas as mensagens são muito legais, assim. São muito coisas de você parar e refletir mesmo e entrar nessa espiral de bad, se você começar a pensar sobre a manipulação daqueles que estão acima da gente, a facilidade com a qual nós somos moldados pela sociedade, como a gente é obrigado às vezes a esquecer a nossa própria identidade, a esquecer a nossa própria voz. É basicamente sobre a desumanização de uma pessoa e como a gente vai aos poucos sendo despido dos nossos valores e do que torna a gente humana, assim. É muito profundo, mas eu acho que a forma como ela escolheu passar essas mensagens não foi perfeita. Eu não odiei esse livro, mas eu também queria ter amado muito mais. Eu vi muita inconsistência, por exemplo, tem coisas que ela fala que se esqueceram. Eu também acho que tem uma hora que frutas são apagadas, então fala que as frutas caíram do pé, as pessoas tiraram, deram fim nas frutas. E várias vezes na história, depois pra frente, ela menciona fruta. Então, assim, eu fui notando pequenas coisas que não estavam batendo, sabe? E olha que eu sou muito lerdo, tá? Eu não noto essas coisas. Eu só percebo quando alguém fala mesmo. Então tem que estar muito óbvio. Até esse próprio sistema de como funciona a perda da memória é inconsistente. Ela muda pra servir ao propósito do momento. Então, se uma hora ela precisa que seja de certa forma, é de certa forma. Depois, se ela precisa mudar as regras, ela vai mudar. Eu ainda tô pensando muito nesse livro. Eu acho que é um livro que tem capacidade de ficar muito na minha cabeça, de crescer em mim. Mas no momento, ele é um 3 estrelas. Tá? E eu tô feliz com essa leitura, na real. Eu acho que, como eu disse, quando eu peguei a mensagem, quando eu peguei o todo, o que ela quis fazer, pra mim fez sentido. Só não foi a melhor das jornadas pra chegar lá. Enfim, é isso. Esteja lido Polícia da Memória. E agora falta um livro pra gente terminar essa TBR, que fica com vocês agora. Em algum momento eu vou ler e contar pra vocês o que eu achei. Estamos nos 45 do segundo tempo, pois hoje é terça-feira, esse vídeo tem que sair amanhã. Eu tô correndo gravar aqui e terminar esse vlog pra vocês. Mas eu demorei um pouquinho a mais, porque além de ler o livro, eu também quis assistir o filme, porque ele tem adaptação pra filme de desenho, assim, de anime, sabe? E essa leitura foi outra que me deixou conflitado, só que aqui eu acho que eu tenho uma experiência bem mais positiva do que a Polícia da Memória, por exemplo. Eu ainda tô em dúvida que nota dá pra esse livro, eu ainda não sei como fazer minha avaliação. Esse livro vai contar a história da Coco. Ela tá ali nesse período de escola, né, ensino fundamental e tal, só que faz algum tempo que ela não tá indo mais pra escola e a gente vai descobrindo ao longo da leitura, né, que é por causa do bullying que ela sofre ali dentro e ela ficou tão traumatizada com algumas coisas que aconteceram, que também vão ser reveladas mais pra frente, que ela nunca mais conseguiu nem sair de casa, ela morre de medo de sair de casa e a mãe dela também percebe que alguma coisa tá rolando, mas também não consegue conversar, não consegue entender. Ela simplesmente deixa a filha ficar
ficar faltando na escola, né? Até que um dia a Kokoro tá no quarto e o espelho dela começa a brilhar. Ela chega perto desse espelho e ela descobre que ela consegue atravessar. Do outro lado do espelho, ela está nesse universo fantástico, mágico, onde ela foi transportada para um castelo. Chegando nesse castelo, ela é abordada por uma menina com uma máscara de lobo, né? Que inclusive é a menina que tá na capa. E ela fala que a Kokoro foi convidada para estar ali junto com outras 6 pessoas. Eles estão em 7 adolescentes, jovenzinhos ali. E eles precisam encontrar uma chave. Quem encontrar essa chave dentro desse castelo vai poder abrir uma sala. E dentro dessa sala vai ser concedido um desejo para quem conseguir encontrar essa chave. Então é basicamente essa caça ao tesouro. Existem algumas regras. Esse castelo só fica aberto das 9 da manhã até as 5 da tarde, tipo horário comercial. E eles não podem ficar além desse horário, porque senão eles vão ser devorados por um lobo. Então eles podem fazer o que eles quiserem ali. Inclusive cada um deles tem um quarto dentro desse castelo, né, com cama, com livros, é um lugar super confortável, assim, tal, e vai ser meio que um espaço de escape para essas pessoas que a gente vai descobrindo que todo mundo ali tem as suas questões também, assim como a protagonista. E eu não vou falar mais nada, porque além disso, talvez eu esteja entregando coisas importantes da história. Primeiro de tudo, quando você começa a ler, ele por si só já passa muito essa sensação de anime, de uma história feita perfeitamente para ser representada em anime. Eu fiquei quase imaginando na minha cabeça também super essa adaptação de Estúdio Ghibli. A minha questão com leitura oriental um pouco é que a maioria tende a ser essa escrita mais fria, mais distante, e aqui não foi. Eu achei uma leitura super aconchegante, super tipo de deixar o coração quentinho que vai te abraçando, sabe? É totalmente o oposto da minha experiência com outros livros parecidos. Só que daí eu comecei mega empolgado e literalmente a minha cara foi fazendo assim ao longo da leitura. Porque é um livro extremamente devagar, mas tipo assim, que chega a dar uma angústia de tão devagar que é. Nada acontece por muito tempo. Primeiro porque eles chegam ali, esses jovens, e eles ficam tipo jogando videogame, as meninas ficam conversando, eles vão lá tipo, um só vem depois do almoço porque ele tem compromisso de manhã, o outro ele, quando chegar a hora do almoço, ele vai pra casa almoçar, depois ele volta. Então eu fiquei assim, gente, por que ninguém tá desesperado procurando o raio dessa chave pra ganhar o game ali? Eles têm um período de 1 ano mais ou menos, tá? Eles têm que ir até março ou abril do ano que vem, quase que um período letivo assim, e eu fiquei tipo, por que ninguém tá atrás dessa chave? Tá todo mundo à toa ali. E grande parte da história é justamente esse período deles à toa, então a gente vai conhecer esses personagens, a protagonista ela vai passar um tempinho com os meninos, depois com as meninas, depois meio que todo mundo junto vai ficar ali na sala conversando, lá. Eu achei que ia ser uma grande competição, um negócio assim, jogador número 1, atrás de pistas, de tentar encontrar a grande solução do mistério e tal, e foi ficando meio que um negocinho meio bobo, assim. Só que daí, quanto mais eu fui lendo, eu juro pra vocês que eu quase abandonei esse livro em 40%, tá? E depois eu conversei com outras pessoas do Catarse, e eu vi que é meio que unânime, assim, muita gente pensou em abandonar esse livro, justamente por causa disso. Só que daí quando você começa a perceber certos aspectos, começa a fazer um pouquinho mais de sentido. Como, por exemplo, a protagonista, a gente vai conhecendo mais sobre ela e vai revelando essas coisas do bullying que ela sofreu. E nessa questão de amizade, de ser aceito pelas pessoas, que entrou um negócio que pegou muito na minha ferida, que é algo até recente, que eu tava até compartilhando com o Thiago esses dias, e passei por umas situações que me fizeram sentir muito mal, e o livro vai abordar esses assuntos, aí eu fiquei muito movido por esses assuntos. É basicamente o seguinte, a dificuldade de se sentir parte de um grupo. Você querer socializar, mas você ter aquele sentimento de que as pessoas ali não te querem ali, que você é o chato do grupo, que todo mundo ali é mais amigo entre eles do que com você, sabe? Você não sentir que tem amigos, você não sentir que você é aceito. E daí eu fui sacando os simbolismos por trás de tudo que ele estava tentando fazer ali. Como esse através do espelho, né, ela atravessar para esse castelo, é muito mais essa coisa de escape da realidade, onde esse castelo foi criado como um ambiente de conforto para esses jovens, inclusive a protagonista, que não se sentem aceitos, que não têm amigos, que se sentem excluídos pela sociedade. O ir pro castelo dentro do espelho é você desassociar dessa realidade cruel para um lugar mágico onde eles podem fugir juntos para brincar, para jogar videogame, para conversar. E daí fez sentido a história separada, sabe? Daí fez sentido todas essas cenas onde eles só estavam ali à toa, basicamente. E aos poucos
poucos, todas essas pessoas, a gente vai descobrindo coisas sobre elas também, que eu não vou entrar em detalhes, mas essas pessoas também vão começar ali se juntar e virar meio que uma família e fazer amizades e eles conseguirem se encontrar uns nos outros ali. E isso é muito bonito e isso me deixou com muita vontade de chorar, inclusive, principalmente com a protagonista, sabe? A dor dela é muito real e é muito bonitinho, assim, ver ela aos poucos conseguindo se abrir, se sentindo confortável ao lado dos outros. Ela tem muitas inseguranças, então toda hora ela acha que ela tá fazendo alguma coisa errada, toda hora ela não sabe, se ela não tem certeza se ela deve se aproximar e conversar com uma pessoa. E daí a gente começa a ter os vislumbres mais pra frente, ali quase no final, de coisas que aconteceram com esses outros personagens, os traumas que cada um passou. E vou dizer pra vocês, viu? Tem coisa muito pesada ali no meio. Tem, assim, cuidado, tá? Você pode ser pego um pouco de surpresa. Então, assim, só a estrutura da história pra mim que foi uma coisa muito complicada, porque o livro, ali nos trechos finais, uns 75%, 80%, começa a acontecer muita coisa e ele fica tipo assim, ó, pá, 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 pá. Só que até chegar nisso, por grande parte, é quase você querendo se rasgar de dentro pra fora de tédio, porque parece que nada que você tá lendo ali tem propósito, até você começar a sacar todas essas coisas, sabe? E o final, assim, é absurdamente bom. É uma chuva de reviravoltas, mas assim, uma maior que a outra. Todas as reviravoltas, umas 15, todas elas explodem a cabeça, sem exceção. É um dos finais mais surpreendentes que eu já li na minha vida, sério mesmo. Fiquei embabascado, eu fiquei no chão. Por isso que é um livro pra mim muito difícil de avaliar. É uma jornada cansativa pra caramba, é muito cansativa, muito mesmo. Só que o final realmente vale a pena você ter passado por tudo isso. E é algo que o pessoal tava falando, inclusive Débora, um beijo Débora, consigo ver o comentário dela de quando eu tava nessa parte de tédio na história. Ela falou, eu sei, é desse jeito mesmo, mas o final vale muito a pena. Eu falei, gente, não pode acontecer nada nesse livro que vai justificar essa lentidão, sabe? E justificou. Tire as suas conclusões aí, essa é a minha opinião. Eu acho que vale a leitura, só que vá preparado, tá? Um livro que você não vai ler correndo. É um livro que às vezes você vai querer deixar ele de lado e ler outra coisa, às vezes você vai se sentir um pouquinho cansado. Pra mim pegou muito essas questões de amizade, de não se sentir aceito, me sentir visto ali naqueles personagens, sabe? Tudo que eles estavam passando, me emocionou demais. E pode ser que você morra de chorar com esse final, tá? Eu chorei um pouco. Não vou mentir, não. Preciso refletir mais, eu preciso digerir essa história, ainda tá muito fresca. Eu vou dizer pra vocês, o filme é muito fiel, tá? A adaptação é maravilhosa. Eu tive que baixar um torrent, uns negócios aí, porque não tem muito disponível em qualquer lugar. Eu acho que não tem nenhum streaming, por exemplo. Eu acho que a gente termina essa Satibiar numa nota positiva. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses títulos, se você ficou com vontade de ler também. Deixa um comentário para você ajudar no engajamento desse canal, tá bom? Curte esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, tá me conhecendo agora, aproveita para se inscrever. Se você quer apoiar o meu trabalho, para que eu consiga sobreviver de YouTube, você pode comprar os livros que eu falei aqui ou qualquer outra coisa usando os meus links da Amazon, da estante virtual, que todos ficam aqui embaixo. Salva o link da Amazon dos seus favoritos para você sempre acessar por ele, ou você pode se tornar um membro desse canal. Você pode assinar o meu Catarse, que é uma assinatura mensal que você recebe diariamente conteúdo extra do canal. Você tá mais próximo de mim, a gente tem um grupinho no WhatsApp, a gente faz leituras conjuntas. Esse mês são duas, a gente vai ler o Nem Te Conto, da Emily Henry, e a gente vai ler também esse livro aqui, que saiu como Tinta, Sangue, Irmã, Escriba, não sei. Saiu pela Planeta. São duas leituras conjuntas, tá? Uma de fantasia e uma de romance esse mês. E a gente tá se preparando também pra maratona literária, então o povo tá super animado. Assinando o meu Catarse, você fica por dentro do que eu tô lendo, dos próximos vídeos. A gente tá tendo os prints de leitura também, tendo live exclusiva pro Catarse. Nossa, é um monte de coisa, tá? Você pode ter se tornando um membro. O link fica aqui embaixo pra vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo e tchau!